Vamos conversar agora ao vivo com o presidente da Casan, que está conosco aqui no estúdio, Edson Moritz, para falar também dessa solução do Centro de Convivência, uma ideia muito legal. Vocês estão compartilhando dessa iniciativa. É possível que ela dê certo? Obrigado pela presença, Edson. Boa tarde, Polito. Boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Uma homenagem ao Fernando. O Fernando é um líder comunitário de muita importância, certo, para a Casan e para a comunidade. Ele foi a primeira pessoa da primeira hora que orientou, que liderou as pessoas naquele momento de extrema dificuldade. E aí eu vou aproveitar o Fernando para prestar outra homenagem para ele, né? Ele, quando veio falar conosco sobre aquilo, ele falou de fazer um monumento. E a gente avançou no sentido desse espaço de convivência. Portanto, que bom, Fernando. Eu acho que nós estamos mais uma vez interligados aqui para poder construir, sim, lá um espaço que tenha utilidade e que, além de tudo, de lembrar, mas que tenha utilidade para aquela comunidade que a gente reconhece que tem um enorme valor. Isso é muito bom para ressignificar tudo o que aconteceu e, evidentemente, não deixar que seja esquecido, né? Porque aprendemos grandes lições. Agora, uma coisa que chamou muita atenção e conversamos nos bastidores foi o fato de a empresa estatal ter conseguido, dessa vez, agilidade. Foi tudo muito rápido, o dinheiro rapidamente chegou às famílias, o que foi importantíssimo para que todo mundo pudesse retomar a rotina das vidas, né? O que não aconteceu na época da Lagoa da Conceição. É verdade, eu não estou aqui para fazer nenhum marketing individual, né? Mas eu acho que essa diretoria colegiada que está lá, certo, de pessoas com muito valor e com orientação importante do governador Jorginho Melo, que chegou conosco lá às 9h30 da manhã e viu. Eu disse para ele, governador, nós vamos agilizar o máximo possível. Eu disse, vamos estabelecer uma meta. E aí, em conjunto, ele estabeleceu, Edson, é dia 9, né? E dia 9 já era no sábado. A gente tentou trabalhar para ser na sexta-feira. Tivemos alguns probleminhas de natureza operacional. A gente queria dar uma resposta da relevância das pessoas que tinha causado aquela tragédia e era a responsabilidade da empresa. Qual era a primeira resposta? Era a velocidade de fazer chegar nas mãos das pessoas a primeira antecipação lá. E a gente trabalhou com afinco, né, a equipe da Casan lá no Sion, certo? Pegou isso que a gente chamava das 7 da manhã à meia-noite para preparar o cadastro, a documentação e poder viabilizar dentro daquela questão. Prioriza as pessoas, comunidade, mas dentro da lei, dentro da documentação que possa ser de acordo com os órgãos de controle e a gente não tenha nenhum problema à frente do ponto de vista da administração. O que ainda precisa ser feito? Na verdade, está tudo em curso ainda, né? Porque a gente diz que a gente trabalhou aqui com a ideia, primeiro, dos móveis, depois, na verdade, dos imóveis, os veículos, que ainda tem problemas dos veículos, a gente tem que reconhecer, nomeadamente os 15 ou não, em razão de ser a FIP como norteador, a questão dos financiamentos. Nós estamos discutindo ainda, e vamos começar agora a chamada, os lucros cessantes. Nós temos que fazer voltar as pessoas da indenização que a gente pagou 70%. A gente está terminando de fazer o pronto pagamento, que é essa ajuda que a gente ofereceu semana passada para remédios, para pequenos alimentação, para transporte. Isso a gente já deve terminar isso hoje, mas ainda é um processo. Depois vem a questão de eventuais ajustes nesses valores. Então a gente entende que esse assunto não está terminado por óbvio. A gente está trabalhando, o importante é que a gente continua conversando com a comunidade, ouvindo as reivindicações deles e tentando ajustar na medida do possível, repito, cuidando das pessoas dentro da lei. Ainda há uma grande parte de questionamentos por parte da população de outras questões que envolvem a Casan, né? Como é que o senhor tem trabalhado isso dentro, com a própria equipe da empresa, para que o serviço seja, de alguma forma, mais eficiente? Porque esse tem sido um ponto crucial dos debates nos últimos 10 anos, pelo menos. Não resta dúvida. O que eu tenho mostrado é que essa experiência daqui trágica traz uma oportunidade para a empresa, né? E a mobilização e a consciência dos funcionários da Casan, esses todos envolvidos aqui diretamente, certo? Essa é a Casan que a gente precisa. Essa é a Casan que tem que ser mudada. Essa é a Casan que tem a consciência da prestação de serviço, respeitando o consumidor. Primeiro as prefeituras, que são as concessoras, e depois os nossos fornecedores de água, de esgotamento, que conosco contato. Então, essa eu acho que é um bom sinal do que a gente está vendo agora, que é exatamente essa capacidade de olhar o outro e dizer: eu presto serviço, eu sou uma prestadora de serviço, eu tenho que melhorar muito a minha prestação de serviço. Ficou também uma lição muito profunda em relação à elaboração de projetos, já que é difícil, inclusive, encontrar as pessoas responsáveis pela construtora que executou a obra, agora com a Justiça sinalizando o congelamento de 16 milhões da Gomes & Gomes. Não resta dúvida. Tanto é que essa ideia, o processo tem que ser revisado inteiro. Desde o início em que alguém imagina que tem que ter ali um reservatório, o projeto, se o projeto foi adequado, foi bem feito, no tempo certo, o processo licitatório, a contratação, o tipo de contratação, a empresa que foi contratada, quem ganhou, quem perdeu,
Os laudos garantem que essas empresas têm tecnologia? É uma pergunta que eu faço. Se tem um laudo por trás dizendo que garante, garante o quê? Garante a parte técnica? Tem laudo para saber a responsabilidade financeira, a condição financeira, patrimonial dessa empresa? O processo de fiscalização dentro da Casan? Os fiscais de obra, os gerentes, os diretores, inclusive, o que for o caso, certo? Não. A construção, o acompanhamento dela. Nós temos que extrair de tudo isso grandes lições. Porque a pergunta é, isso não devia ter acontecido e não pode nunca mais acontecer. Edson, para a gente encerrar, na sua visão sincera, sendo hoje o administrador, o gestor, né, dessa grande empresa que atende milhares, milhões de catarinenses, é um momento de reconfiguração também da imagem da estatal para que ela possa mostrar o próprio valor para o cidadão? Não resta dúvida, né? A gente sabe que a Casan padece de uma imagem, até pela sua natureza, né? Aquela que abre o buraco, né? Porque ela tem que abrir o buraco, né? Quem conserta o buraco? É um convênio com a prefeitura, o tempo do buraco. Ela tem essa fama aqui. É óbvio que é uma grande oportunidade que a gente tem. Mas eu tenho dito, a Casan precisa reinventar o seu modelo de negócio. E eu acho que é isso, que é a orientação que o governador nos deu, e é isso que nós vamos buscar. Obrigado pela entrevista. Edson Moritz, presidente da Casan, com a gente ao vivo hoje aqui no Balanço Geral. Parabéns pela energia e pela dedicação. Acho que a população visivelmente sentiu a diferença no quesito gestão e que fez realmente toda a diferença na vida dessas pessoas que foram severamente atingidas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Edson.